Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo de Reino. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Quero aproveitar a oportunidade para pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like, porque eu tenho certeza que este episódio especial do Dia dos Namorados vai abençoar demais o seu coração. Tem coisa boa vindo aí. Se eu fosse você, eu espalhava a notícia, mandaria este link para o maior número de pessoas possível, nos grupos do WhatsApp, no Instagram, no Facebook, porque eu tenho certeza, será um tempo muito especial de testemunho que vai edificar a sua vida. Nós vamos para uma vinheta rápida, enquanto isso dá tempo de você se inscrever no canal e ativar as notificações. Deus abençoe e até já. Estamos aqui hoje com um casal muito precioso, como eu falei no início. Hoje é dia dos namorados e eu estou aqui com um casal do meu coração, irmãos Nelson e Nadir. Eles completaram recentemente 60 anos de casados, gente. 60 anos, é isso mesmo. E eles vão compartilhar um pouquinho da história, de como eles chegaram até aqui. É gente querida do nosso coração, que tem um testemunho maravilhoso e impactante, e eu quero recebê-los aqui com muita alegria. Em primeiro lugar, meus irmãos, agradecer a Deus pela vida de vocês, por terem aceito o convite de participar do podcast Papo de Reino, e eu tenho certeza que a história de vida de vocês vai impactar muitas famílias, centenas e quem sabe milhares de pessoas que vão assistir e vão ser muito abençoados e edificados pela história de vocês. Gostaria que vocês se apresentassem aí para o público que está nos ouvindo, nos assistindo também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Boa noite. Pastor, é uma honra, em primeiro lugar, agradecemos a Deus, e é uma honra poder estarmos aqui, eu e minha namorada, depois de 60 anos, a minha namorada presente, para podermos dar um testemunho de tudo aquilo seria quase que impossível, porque o tempo não permite, mas um resumo de tudo aquilo que nós passamos durante os 60 anos, aonde principalmente a mão de Deus nos sustentou, a mão de Deus nos segurou. Nós queremos agradecê-lo pelo convite e estamos à sua inteira disposição para sermos inquiridos naquilo que o senhor achar interessante. O senhor viu que o senhor vai ser entrevistado e atrás do senhor tem uma camiseta do São Paulo ali, olha lá que bonita, que coisa boa. O maior de todos, olha lá, dá uma olhadinha lá atrás, ó. Deixa eu ver. Lamentavelmente não é o time do meu coração, mas eu respeito a opinião do meu pastor. Aí, corintiano, gente. Aí, pronto. Mas pelo menos eu posso dizer que eu tenho 3 mundiais com 3 Libertadores. Amém ou não? Amém. Mas eu estou de preto e branco. Tá bom, tá certo. Então... É isso aí. O importante é que nós nos amamos em Cristo. Exatamente. Graças a Deus. Irmã Nadir, diga aí, se apresente aí para as pessoas conhecerem um pouquinho dessa doçura que é a senhora, por favor. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, né, de poder chegar nesse tempo, nessa idade, juntos, né, completando 60 anos hoje, né, Dia dos Namorados. Então, nós passamos 62 anos de namorados, né, porque namoramos 2 anos e depois casamos. Então, é uma honra e um privilégio de poder participar e passar a nossa experiência, porque quando casamos, não tínhamos experiência, a gente foi se adquirindo, né? Porque normalmente é assim, com o dia a dia a gente foi aprendendo um com o outro, as dificuldades, as
coisas que aconteciam. E sem experiência, casamos novos, né? E então, realmente, foi, assim, um começo dirigido por Deus, porque não tínhamos condições financeiras, né? Mas sempre na direção de Deus. Casamos novos, mas na bênção do Senhor. Inclusive, quem fez o nosso casamento, né? Não sei se você conhece, se vocês conhecem, ou se a igreja conhece, os irmãos conhecem, o pastor Manuel de Mello, que eu falecido. Missionário. Claro. Ele que fez o nosso casamento Claro. no ano de 63. Olha isso. Então, é muito tempo, né? Mas, pastor Cavalari, dá um break aqui, porque essa mulher vai assumir o podcast sozinha. Não, eu vou deixar Ué, você mas, falar também. não, mas é elas que dominam. não Elas tem que jeito. estão dominando. Não, A palavra final sempre é É, delas. sempre exatamente. Realmente, foi um casamento simples, né? Porque não tínhamos condições. Mas o importante, tínhamos a bênção, né, do Sim. Senhor. E tanto o meu sogro, que é o falecido senhor Vicente, o pai dele, era pastor também, né? Então, quer dizer, foi assim, abençoado por Deus. E foi aí que nós começamos, sendo abençoados por Deus. Nós não tínhamos experiência, nós não tínhamos aquela sabedoria, mas Deus sempre dirigindo. E como eu sempre falo, e quando eu posso conversar com alguém, passar e transmitir isso, a mulher sábia que edifica o lar. Então, tudo depende mais da mulher ser sábia. Sábia como? Sábia no momento de falar, sábia no momento de calar, sábia no momento realmente de necessidade financeira, de você fazer aquela economia, de você ajudar, sempre juntos um com o outro, né? E teve momentos também de desgaste, de briguinhas. Normal. Quando você assume um Normal. relacionamento, porque aqui, gente, olha só, bate-papo gostoso demais. Porque hoje é dia dos namorados, né? E quem assume um relacionamento, essa pessoa, ela assume o relacionamento com o intuito de se casar, de ter uma vida com a outra pessoa. A senhora falou diversas vezes, experiência. Quando se casa, não vem nenhum pacote de presente, dentro tem as experiências. Não. Elas são adquiridas ao longo dos Exatamente. anos, né? É. Agora, por exemplo, vocês chegaram a 62 anos juntos. Juntos, 60 anos de casados. exato. Hoje em dia, as pessoas dizem que o casamento é uma instituição falida. Não dá-se o devido valor, essa é a grande verdade. Casam-se, separam-se, não deu certo, vou separar, não era o que eu esperava. Aham. As pessoas não levam tão sério o matrimônio, né? E estar com vocês aqui hoje, podendo compartilhar um pouco dessa história de 62 anos, para nós é uma lição, assim, extraordinária. Eu tenho 23 anos de casado, né? Então, eu vou suar muito para chegar aos 60 e que o Senhor me permita chegar lá, né? Porque eu não me casei tão novo assim, nem a minha esposa. Mas, hoje, diante dessa geração, porque é diferente da geração que vocês se casaram, muito diferente. Sim. O tempo passou, Com mudou-se muitas Muito. coisas, Né? mas o amor não, Não. né? Não. Porque foi o que manteve vocês de pé até aqui, né? Amor, respeito, cumplicidade. Eu sei que a gente vai falar muito, mas como vocês se conheceram? Como vocês se conheceram? Quando vocês se conheceram, quanto tempo demorou para vocês se casarem? E como foi que vocês conseguiram chegar até aqui hoje? Vocês, a senhora, principalmente, que falou, mulher sábia, edifica a sua casa, né? Você tem que saber o momento certo de falar, o momento certo de se calar, tem que ter aquele jogo de cintura, aquela sabedoria, né? Hoje, o que a senhora julga importante, desde aquela época, né, que construiu toda essa base de relacionamento que os trouxe até aqui? Então, eu vou dividir com vocês, como vocês se conheceram, depois de quanto tempo se casaram, e o que foi fundamental no relacionamento de vocês, para fazer vocês chegarem até aqui hoje, 60 anos de casado. E depois a senhora me responde no final,
o que que a senhora acha da instituição, o matrimônio, o casamento? Se é como o povo pensa aí fora ou se é como nós pensamos biblicamente? Bom, Aliás, fala se você, você me então. permitir, Começa você, É, então, depois aliás, eu falo também. Quem que paquerou primeiro aí? Nelson Cabreira. O senhor que foi, Eu? chegou junto. Claro, lógico. Acontece assim, o pastor. Ah, meu pai era o pastor da igreja. Com esses olhos azuis. Claro, lógico. Não foi difícil, Não, né? claro que não, lógico. Meu pai era o pastor da igreja e a família dela se converteu a Jesus lá na igreja. E aí, lógico, eu fiquei de olho nas filhas do seu Carlos, que era o meu sogro. Ele tinha 2 filhas, mais filhos e tal, mas especificamente a Nadir, que era uma menina. Eu a conheci com 16 anos. 16 anos eu tinha. Então, eu a conheci e comecei a paquerar, olhar e tal, naqueles louvores que não era como é hoje, também eram diferentes e tal, mas não deixava de ser um louvor a Deus, claro. E paquerando, nas visitas a outras igrejas, eu fazia questão de estar do lado dela, e até que, na ocasião, pastor Daniel, ainda se criava o tipo de você, para namorar a moça, tinha que chegar e pedir para o pai. O senhor me permite namorar com a sua filha? E eu criei coragem e fui falar com o seu Carlos se eu podia namorar com a Nadir. Ela tinha seus 16 anos, por aí, 16 para 17 anos e tal. Vamos lá e tal. Mas eu simplesmente, só entrando num detalhe, hoje é dia dos namorados, já para começar a sentir as dificuldades da vida, do início também. E eu trabalhava, pastor Daniel, de guarda noturno num posto de gasolina. Sinônimo, eu não tinha dinheiro nenhum. Aí eu consegui arrumar um emprego numa grande empresa lá da cidade de Salto, que a família dela é toda de Salto. É a igreja que existe lá, uma das igrejas que existe evangélica, foi construída sob a gestão do meu pai como pastor e tal. E aí eu consegui arrumar emprego numa empresa. E aí, com 1 ano de emprego, um dia cheguei para ela e falei, vamos casar. Mas casar? Aí ficamos noivos. Ficamos noivos, ficamos noivos, vamos casar. Vamos casar, mas e daí, morar onde? Bom, a solução, morar na casa da sua mãe. Porque meus pais não tinham condições financeiras. Os pais dela não tinham condições financeiras para dar alguma herança, dar alguma coisa, Foi ali que nós começamos. É ali que nós começamos. Na igreja. Na igreja. Então, o começo, respondendo a sua pergunta, foi na igreja o começo. Nos conhecemos e tal. E aí nos casamos. Depois de quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Namoramos 2 anos. 2 anos e tal, e deu aquele fogo de casar, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. E ficou com medo de perder Mas também lógico, esse príncipe. Claro, Ela que também, quis casar. Lógico, ela que forçou a barra. Ou casa-se agora, ou cale-se para sempre. Não, a gente em comum acordo, Não, né? não, foi em comum acordo, mas ela forçando, e daí? E a família chegando junto, vai casar, não vai casar, vai namorar muito. Não tinha esse espaço de como hoje. A gente namorava em casa, não saía para lugar nenhum. Não, hoje hoje é uma festa. Hoje, lamentavelmente, hoje pode ser uma das causas do grande índice de separações que existe atualmente. Sim. Porque, segundo as estatísticas, o índice é violento. A média de 7 anos de um casamento, média. Quer dizer, hoje o cara casa, a mulher casa e, bom, não dá certo, tchau e bênção. E o duro é quando tem filhos, né? Então. O pior ainda, o pior são os filhos. Cresce longe do pai, aquela bagunça toda. Então, quando você casa, como nós casamos, numa igreja humilde, ela já falou, quem fez o nosso casamento foi abençoado por Deus. E outra coisa, juramento não existe porque o crente não jura. Mas um compromisso, um voto, assim, algo forte
que a Bíblia fala, a Bíblia é clara nisso aí, Deus criou o homem e a mulher, e o homem e a mulher tem, quando se casar, é para viver um para o outro. Não existe essa de casa e separa. E aqui é bem claro a palavra de Deus em Mateus 5,34, quando você fizer algum voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. E nós procuramos cumprir durante todo esse período, esse voto que nós fizemos a Deus, lá atrás, no dia 2 de março de 1963. E muitos casais se esquecem disso, né? Exatamente. Porque você vai até o altar, na alegria e na tristeza. Isso, na alegria, na tristeza. Mas quando vem a tristeza, quer separar. É na riqueza ou na pobreza. Mas quando acontece uma crise financeira... quer separar. E o pior, né? Na saúde ou na enfermidade. E às vezes o cônjuge fica enfermo e a pessoa também, né? Não cuida. Aliás, pastor, se esquecem, né? Existem algumas igrejas hoje que aboliram essa palavra até que a morte vos separe. Quer dizer, então, aboliram isso aí. Então, então você vai negar a palavra de Deus. Exatamente. Imagina, é um absurdo. Então, cortando um pouquinho você... Pastor, a coisa aqui é feia, viu? Porque assim, o amor não é o amor paixão. Paixão acaba. Passa. A paixão passa. O amor que permanece. Isso. Tudo, como fala em Coríntios 13, o amor que permanece, né? É o amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, né? Então, esse amor é um amor... união do casal, que seja esse amor perpétuo, um amor permanente, um amor benigno, paciente, é longânimo. Tudo isso. Então, são isso tudo aí que tem que permanecer. Não arde em ciúmes. Exatamente. E é uma das situações que exatamente. Claro. A gente, não querendo cortá-la, me perdoe. Não. Mas para a gente pegar o fio da meada... É por isso que há um alto índice hoje de feminicídio. Exato, né? exato. Ciúmes. Ciúmes é algo assim extremamente agressivo, que né, corrompe e corta o relacionamento. Destrói, né? Então é nisso que a gente tem, que eu estou falando que tem que ter sabedoria e esse amor, né? Esse amor mútuo e compreensivo e sempre conversando. O diálogo é o principal. Se tem algum problema, nunca deixar isso para resolver depois. Isso é bíblico, né? É bíblico. É bíblico, você principalmente. Tem que, o diálogo, a conversa, a compreensão, a união. Então, amor é isso, comunhão, união, amor, né? E aí vem os filhos, entre os filhos também, né? Logo casamos, depois vem filhos. Aí os filhos também já entram mas não pode deixar a coisa... Quantos filhos vocês têm? Três filhos nós temos. Três filhos. Deixa eu só entrar um pouquinho aí, porque você deixar que eu falei. Eu tive um diretor numa empresa que falou que eu não podia ver um microfone na frente que ninguém me segurava. É por isso que eu corto ele. Não, mas ela me corta por isso. Porque eu sei que se ele porque começa ela a falar, pegou não para essa mais. aí já. Mas quando houve uma situação aí de uma determinada irmã aí, que falou assim, mas vocês casam... E deu-se a impressão de que o casamento nosso foi porque ela estava grávida ou coisa parecida. Mas nós casamos dia 2 de março, e a nossa filha Naraí, que o senhor conhece, que frequenta a Comunidade da Esperança... Ela é a mais velha. Ela é a mais velha. Ela nasceu no dia 9 de fevereiro de 2064. Então, deu exatamente 11 meses, mais ou menos, que foi o tempo de maturação para ela poder nascer. Então, graças a Deus. Aí o ninho começou... Mas foi rápido, hein? Foi. Por isso que eu falei. Mas foi rápido demais? Foi rápido. Nós casamos dia 2 de março, dia 9 de fevereiro, já nasceu a primeira. A Naraí, que é a nossa filha... E é interessante que, naquela época, a gente não se organizava realmente o tempo para filhos. Mas, a gente agora, fazendo as contas, são 22 meses de diferença um do outro, como se a gente tivesse programado, planejado. Porque nasceu a Naraí, porque aí o ninho começou a ficar cheio. Então, vamos tratar dessa maneira. O ninho começou a aumentar. Aí nasceu a Naraí.
Depois de 22 meses, Nasceu a Nilceia, Nilceia. que é a nossa filha, que hoje mora no Canadá, que esteve já na igreja, não sei se o senhor se lembra dela também, mas ela teve uma vez aí na comunidade, claro, a distância é grande, né? E 22 meses depois, nasceu o primogênito homem, aliás, desculpa, o o caçula. caçula, o Neriel, Neriel. que nasceu em outubro de 67. Então, graças a Deus, nós tivemos 3 filhos maravilhosos, sem nenhum tipo de problema. E, aliás, eu tenho até um detalhe para contar e serve para os... Hoje é dia dos namorados. É claro, como o senhor falou, você está namorando, você pretende casar. E até para os casais novos também, Que estão começando, que estão né? começando a carreira. Esse meu filho, por exemplo, quando tinha seus 17, 18 anos, mais ou menos, aconteceu o primeiro Rock in Rio, aqui no Brasil. E ele começou a falar, pai, mãe, eu quero ir no Rock in Rio, eu quero ver por causa de rock pauleiro, aquela história toda que já era, Na adolescência, né? Adolescência, sempre cabeludo e tal, mas tudo bem. E a gente não gostaria que ele fosse, mas cedemos. Ele foi para o Rock in Rio, ia ficar uma semana. No dia seguinte, ele voltou para casa. Voltou e falou, não é ambiente para mim ficar. Graças a Deus. Graças a Deus. Os 3 são rolando todos na igreja. drogas, especificamente no caso do Neriel. Guardou. Deus guardou e Deus mostrou para ele as drogas, o que estava acontecendo. Era um ambiente péssima qualidade. Voltou. Isso quer dizer o quê? Quando eles nasceram, você esqueceu de falar esse detalhe? Qual Você me cortou, não deixou eu contar? Quando eles nasceram, cada um deles, a Naraí, a Nilceia e o Neriel, foi apresentado na igreja. Entregue a Deus. E para que Deus cuidasse também, nós cuidaríamos, mas que as bênçãos de Deus estivessem sobre eles. E graças a Deus. Eu tenho um exemplo meu, quando eu nasci, está no meu livro que eu escrevi nas memórias de Nelson Cabreira. A família do lado do meu pai não era evangélica e da minha mãe era evangélica. Então, a família dele queria que eu fosse batizado na Igreja Católica. E a família do meu pai queria que fosse apresentado na igreja. E aí começou aquela briga de família e tal, e eu fui apresentado ao Senhor. Então, eu também tive as bênçãos de Deus desde quando eu nasci. E o fato de ter nascido crente não significa que eu era salvo, a não ser que eu aceitasse Jesus e fosse batizado quando eu tivesse conhecimento da palavra, o que realmente aconteceu. Então, as bênçãos de Deus sobre a minha vida e, consequentemente, sobre a vida dela, vêm desde o meu nascimento. Da geração. Desde a geração. E isso aí é importante. E os nossos filhos também, eles foram apresentados ao Senhor e receberam as bênçãos de Deus. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, os 3 servem ao Senhor. E os netos os também. 3 são servos de Deus. Quantos netos? 5 netos. Temos 5 netos. E todos eles, eu posso dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Graças servimos a Deus. porque 5. todos estão, mesmo na adolescência, eles estão na igreja, né? Então, o ponto principal também é esse, né, para o casamento. Além de toda a compreensão, a união,
temos também que ter a direção de Deus, sempre focada em você e ser exemplo dentro de casa, né? Porque não adianta você querer levar o seu filho, o seu neto na igreja e você não ter exemplo dentro de casa, né? Isso é muito importante. O exemplo, as atitudes dentro de casa. Nós educamos mais Exata- pelas atitudes do que pelas Sim. palavras. Exatamente. Então, isso aí é muito importante. E aí, Vocês, namorados, e que aí estão namorando, que vocês que A minha estão mulher não deixa eu falar. começando, eu digo aqui para vocês, olha, tem que ter o foco de realmente compromisso com Deus em primeiro lugar, compromisso do casal, a união do casal, sendo sempre compreensivo um com o outro, sempre procurando ter assim, aquele diálogo, nunca deixar as coisas passarem para depois, para acumular coisas, entendeu? Então, esse é compromisso sério com Deus, em primeiro lugar com Deus, e depois o casal. Esse amor é um amor de casal, é um amor que realmente Deus te dá, que vem do Senhor, que acrescenta e que você dia a dia vai caminhando, aprendendo um com o outro. Sempre que eu faço casamento, eu procuro dizer para os noivos, né, que o segredo de um casamento bem-sucedido, feliz, é um casamento onde existe respeito. Exato. Eu costumo dizer, perdeu o respeito, perdeu o casamento. Não é? Com certeza. Perdeu o respeito, perdeu o casamento. Né? Porque cumplicidade, amor, fidelidade, respeito são ingredientes que não podem faltar Com certeza. na vida de um homem e de uma mulher, de um casal, né? De um casal. Agora, nesses 60 anos que vocês celebraram recentemente, nós oramos, graças a Isso, Deus. Graças a Deus. Foi um dia muito especial. Foi um privilégio para nós. Claro que se eu perguntar aqui nesses 60 anos, vocês já passaram por dificuldades, Uhum. ou se já pensaram em desistir alguma vez, tem uma também. frase famosa de Billy Graham, Uhum. Aham. né? Perguntaram para a esposa de Billy Graham se alguma vez já teve vontade de se separar de Billy Graham, né? Um dos príncipes da pregação, o maior pregador da história. E aí ela disse assim, ó, eu nunca tive vontade de largar, não, mas de matar ele, É outra eu já história. tive vontade 1 milhão de vezes. Tivemos. A senhora já teve também ou não? Já tive. Mas- Já Mas, tive. pastor, Já de- tive, sim. Olha aí. deixa eu Já dar uma tive. palhinha aqui agora. É claro que o foco é hoje, Dia dos Namorados. Esse é o foco principal e vai com uma orientação e como... não é sugestão, porque se sugestão fosse boa, a gente vendia. É uma orientação, uma ajuda para quem está conselho, começando né? e tal. Mas durante os 60 anos, nós passamos por um monte de dificuldades. Tipo, problemas financeiros, que é o que abala muito o E a casal. causa da maioria das separações. A maioria da Exatamente, que separação. abala muito qualquer casal. Porque começou faltar o pão, começou a faltar as coisas em casa, ou a mulher começa a brigar com o marido ou vice-versa. Isso aí é automático. Nós passamos por problemas que o senhor não dá nem para relatar os problemas que nós passamos financeiros. Doenças não sérias, mas tivemos alguns problemas de doenças também, claro. Desentendimento, tivemos, lógico. Ninguém é perfeito. Não está escrito em lugar nenhum do mundo que nós somos perfeitos, eu sou perfeito ou ela é perfeita. Absolutamente. Não tem nada de perfeição nisso. Eu tenho meus defeitos, ela tem os defeitos dela, ela me respeita e eu a respeito. Então, nós conseguimos superar. Por quê? Porque, como diz o Salmo 127, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalha. Então, não tem como, ninguém vai edificar uma casa se o Senhor não construir. Então, nesses momentos de dificuldades, e é uma palavra que nós damos
aqueles que estão começando, que são casados novos. Eu digo novos até, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 anos de casamento, que dentro da estatística, a média de separação é na faixa de 7 anos, vamos dizer então até 10 anos. Se for cristão evangélico, se lembrar daquelas palavras que foram feitas perante o altar do Senhor, até que a morte vos separe. Isso não é piada, é um compromisso. E todo compromisso, assim quando você aceita Jesus e se compromete a viver esse amor em toda a sua plenitude, é um compromisso que você fez. A mesma coisa é o casamento, muito mais ainda, por ser um mandamento de Deus. Une-se o homem a uma mulher, e assim vivam. Então, serão uma só carne. Serão uma só carne. Então, esse compromisso tem que ser respeitado em qualquer situação, em qualquer problema que nós passamos. Nós nos lembrávamos do que nós falamos, do compromisso né? Que fizemos quando o pastor perguntou se eu aceito a Nadir como minha esposa na dor, na angústia, na doença, na alegria, na tristeza, e eu falei sim. Ou então eu passo a ser um grandíssimo mentiroso. Sim. Agora. Sim. E isso acontece nos dias de hoje. O senhor, quando faz casamento, a pergunta continua sendo a mesma. Sim. Se você aceita, se você quer, se você não quer, e a pessoa falou sim, então tem que cumprir o sim. Sim. Agora, há uma questão que é muito importante a gente falar aqui, né, para vocês que estão assistindo esse podcast, que a gente fala muitas vezes, né? Não, se você estiver na presença de Deus, né, Deus vai abençoar, Deus vai fazer, mas nem sempre sai da forma em que a gente espera. Exatamente. Nem tudo dá certo. E não é porque, né, que precisa ter uma fé madura nessa hora. Não é porque você tem Jesus e seu casamento está alicerçado em Cristo que sempre tudo vai dar certo. Não. O segredo, como vocês mesmos disseram, é perseverança. Isso. Passamos por crise financeira, passamos por problemas de relacionamento, atravessamos alguns vales de enfermidade, passamos por diversas situações que qualquer um passa. Crente, católico, espírita, budista, seja lá quem for, qual religião for. Só que o segredo de um casamento bem-sucedido é não só o respeito, cumplicidade, o amor, a paciência. A paciência. Como também uma estrutura né, emocional e espiritual. Né? E entender que tem gente que fala assim, eu vou casar para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Vai casar errado. Já começou errado, né? Pensando dessa forma. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o seu cônjuge feliz. Exatamente. Né? Compreendê-lo, né? Amá-lo, né? Isso. E amar é passar por cima dos defeitos, das imperfeições. Exatamente. E olhar mais para as qualidades, né? Exatamente. Porque muitas vezes a gente fica anotando só a imperfeição, né? Só as falhas, os defeitos, mas a gente esquece de olhar para as qualidades. Então, vocês podem afirmar, e nós juntos aqui podemos afirmar, que um casamento bem-sucedido é o casamento que tem Cristo como o alicerce dessa família. E a perseverança de uma fé madura que sabe entender que no mundo vocês vão passar por aflições, mas que o bom ânimo que vai fazer você vencer. E chegaram até aqui com esse bom ânimo. Aliás, né, pastor, o senhor sabe muito mais ainda. Ninguém prometeu um caminho cheio de rosas, de dinheiro, de felicidade. Nossa, vou usar uma terminologia. Isso nem traz felicidade. Uma terminologia que se usa aí fora. Se você virar crente, você vai ser um homem bem-sucedido. Ninguém falou isso. Nem a Bíblia não fala isso aí. Aliás, a Bíblia fala o contrário. Nesse mundo tereis tribulação. E eu costumo dizer... Tem de bom ânimo. E tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós, muitas vezes, chegávamos aos pés de Jesus, falando, Senhor, e agora?
O que fazer quando você não sabe o que agora? fazer? Né? Situações, o que fazer? Teve um quando não momento sabe o que nós fazer? não sabíamos o que O que fazer. fazer? Mas Então, nessa hora, eu me orgulho disso aí, de ter uma mulher que os joelhos dela se dobram constantemente. graças a Deus. E isso dá uma tranquilidade, pastor. Dá uma tranquilidade para você que está namorando. Dá uma tranquilidade para você que é noivo, que é noiva. A oração. Porque nós, homens, somos mais voltados a trabalho. Não é que não oramos, mas as mulheres, já desde a Bíblia, lá atrás, as mulheres foram as primeiras que viram que Jesus tinha ressuscitado. E aí vem outros fatores que aconteceram com as mulheres. E as mulheres, e eu tenho a minha namorada, vamos dizer assim, que realmente ela tem procurado, nas horas de aflição, nas horas de angústia, dobrar os joelhos e orar ao Senhor. E tem sido a causa da nossa vitória, porque o Senhor falou agora há pouco. Mas quando vem a dificuldade, nós temos uma fé em Deus, mas como é que fica? Fica em cima de oração. Fica nessa fase que você tem que dobrar os joelhos e falar, Senhor, e agora? E agora, o que nós vamos fazer? E vem o socorro. Juntos, sempre. Juntos, sempre. E sempre um detalhe, pelas desavenças que nós tivemos, e não vou, eu tenho quase certeza, vou dar uma esnobada aqui agora, em relação à esposa do Billy Graham, que ela não falou que queria me matar. Mas eu tenho certeza que ela pensou, Já pensou. Não ela falei, pensou mas- em parar. Parar e falar, Ó, olha, não dá, Eu mas... vou defender a senhora agora. Só ele quer falar. Não é? Só ele quer falar. então. Só. Ele não me deixa falar, Não né? deixa. Mas- Eu vou defender a senhora agora, viu? Tá vendo? Corta Ele não pode mesmo ver Ele o não- microfone. ele não- Você pôs o microfone pertinho dele aí, eu falei, Aí tá pronto, fácil o agora, olha, tá microfone vendo? aqui, Tá né? fácil, Então- né? Mas realmente sempre orando e assim você ensina seus filhos também, né? Que a oração é a base, é o alicerce também do lar, é o alicerce do casal, é o alicerce da família, da união, da comunhão. Então nós precisamos desse alimento, né? Que vem do Senhor, é o alimento da palavra, ensinar. Tanto é que eu tenho ensinado, eu tenho certeza que a minha filha, a Naraí, a Nilceia, o Neriel, são de orações também, porque eles aprenderam a orar, eles oram. E os netos também, eu sempre estou ensinando, olha, vocês oram a Deus, vocês pedem, tenham fé, né? Não é sempre como que a gente quer. Às vezes o não de Deus é uma resposta, porque lá na frente você vai saber o porquê o não de Deus. Nem sempre você vai receber a oração sua vai estar certa, mas você está sempre confiando em Deus, né? E caminhando juntos, né? Passando por obstáculos, pelo deserto, mas sabendo que você não está só, que é o casal e a família unida, porque a família nasceu no coração de Deus. Deus quer a família unida. Então, você que está começando, você que está namorando, você que está pensando em noivar, em casar, formar uma família. Casamento é formar uma família. Então, e a família é o que Deus... É projeto de Deus, família unida. É isso que faz a diferença, a força da família. E quando Juntos. chega a adversidade, é os dois lutando juntos, juntos. né? Mas e aí tem outro Porque detalhe. tem gente que acha que o cônjuge é inimigo. Não, Se Não, então, torna não. inimigo um do outro. Não, 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 pelo é contrário. juntos, é E junto. tem um A luta é detalhe aí, junto. pastor. Quando nós tivemos, e várias vezes, tá? Não foi uma vez só, não, tá? Vamos dizer, quebrou o pau em casa e ela ficou nervosa. Pau de macarrão Mas solto. comeu solto. Mas é assim. Acontece. Já tudo. jogou chinela havaiana? Nossa, pastor, isso aí era pouco. A Isso. verdade, claro, não adianta fantasiar coisa para quem está namorando. Tem gente que pensa que 60 anos é fácil, assim, né? Sim, não é, 60 anos, não é, não. Mas E também- acontece que todos os problemas que nós tínhamos de dependência, aliás,
A gente procurava resolver no mesmo dia, não levava o problema para a cama, não. Isso é muito importante. Para não deixar para o dia Isso seguinte. é muito importante. Porque no outro- Sabe? Não se levar para a deixar se pôr o cama, sol sobre a vossa saída. se Saber deixar para a perdoar. cama, você fica com aquilo na cabeça, E saber começa a perdoar. mastigar aquele problema, e aí no Aí outro o dia... diabo já acha brecha Ah, para... com É. certeza. Porque hoje em Ele dia- está esperando a brecha para poder É, atuar isso aí. também. Hoje em dia, há muita falta de perdão. Acha que separar é o melhor. Nem sempre é isso, não é isso. Tem que haver compreensão e perdão. Perdão dos erros. Jesus disse isso quando ele foi Perdoai-vos uns aos questionado outros. pelos fariseus. Exatamente, Ué, mas perdoai. Moisés deu carta de divórcio, falou que pode Então- dar carta de divórcio. Ele falou, viu, por causa da dureza Então, do coração. falar, do coração não. de vocês. meu exatamente. filho. Exatamente, porque É. qualquer erro vou dizer, da mulher ou do esposo, do casal, erra, mas está errado, então isso daí não perdoo. Ah, isso eu não perdoo. Ah, não, comigo não, isso não. É olho por olho, dente por Jesus dente. disse que tem que Não. perdoar 70 vezes 7. É Exatamente. Ao difícil. dia. É Então. difícil, claro que é difícil. Não é fácil. Lógico que perdoar. não é Não, fácil. não é Dependendo da fácil. situação, Claro não é. que não é. dá para também Não, espiritualizar tudo. não, Não, é o não, tempo Já não dá. pensou uma traição, por exemplo, que é algo que é muito egoísta, né? Muito Né? egoísta. Egoísta a traição. Porque É. a pessoa só pensa nela, não pensa em Não, mais ninguém. tem que ser bem Então. realista. Pensa no prazer dela, claro, no momento claro, dela, e claro. não quer nem saber do outro. É. E Exatamente. uma traição é difícil demais. Lógico que é. Então, Mas quando a pessoa ama o outro, É, poxa, é uma apunhalada... é difícil, é passar por isso, É, perdoar, não é fácil, mas não. tem muitos casais e tem muitas coisas que a gente já se perdoou com problemas difíceis, perdão, mas também assim, sabe, ser compreensivo, né, no perdão e realmente passar e saber a hora certa, né, de agir, a hora certa de falar e também assim eu digo saber dar a devida importância também, Vou né? colocar a senhora numa enrascada. Coloca, quero Posso ver. ou não? Pode, quero Olha ver. lá, hein? Pode deixar. Põe. Perdoar é esquecer? Perdoar se é esquecer, você perdoar perdoa. É esquecer ou não? Não, olha, não, porque a gente não tem amnésia, né? Esquecer é amnésia. Você perdoa, sim, mas assim, esquecer totalmente, você não esquece, mas você deixa passar e Sim. joga isso lá atrás. Perdoar é decidir, Decidir né? e assim, Não ser mais ferido por causa de uma causa situação. daquela exatamente, situação. exatamente. Não Eu ser. decido não me machucar mais com Mas aquilo. por isso aí. Esquecer não esquece. Não, Não. esquece, não esquece, Isso não não esquece. Mas pelo menos você. Mas né, o senhor está vendo, pastor Daniel? Com o provérbio tem razão, a mulher sabe dificular. Tá vendo? Tá vendo? Mas é a base, né? É a base. E a tola destrói. Destrói. Com as próprias mãos. Com as próprias mãos. Exatamente. Então, tudo depende da mulher, né? Então a senhora chegou até aqui porque a senhora teve muita... Tive muita garra, tive que perdoar muito, né? Das falhas. Por quê? Ele foi ele é. Não é que ele foi, Olha. ele é. Nossa, Ele agora- é. Eu Você- amo, desde do dia em que eu tomei o compromisso com ele, eu amo. Ó, Pastor, Amo. olha a responsabilidade, é cada um vez am- está é um aumentando amor- mais. é olha um- a enrascada que o senhor está me colocando É o também. amor vai ter que mesmo. pagar a janta forte É. hoje, né? É o amor que mantém e que segura junto. Porque como ele sempre trabalhou fora, normalmente não, eu ficava sozinha com os filhos, eu era o pai e a mãe, porque ele ficava às vezes até de 15 dias por causa do trabalho dele, e eu que tinha que educar, que falar. E olha, eu dou graças a Deus, porque eu tive assim sabedoria os 3 filhos meus são assim, foram bem criados, estão na igreja. A gente conseguiu, com esforço, de fazê-los estudar, porque nós não tivemos estudo. Eu não tive estudo. Ele também não teve estudo, mas a gente queria dar o estudo para os filhos, aquilo que a gente não teve. Então, nos momentos difíceis, a gente pensava, não, a gente tem que ir em frente, vamos caminhar, porque nós temos que fazer, deixá-los essa herança,
que o estudo não é dinheiro que é a herança, é o estudo, é a moral, é a sabedoria, é aquela união da família. Isso é a herança que a gente tem que deixar para os filhos, né? São valores que não se compra. Princípios, né? né? Princípios e valores. Ensina dentro de casa. Dentro de casa. E criamos os três são estudados, fizeram faculdades, a mais velha Naraia é fonoaudióloga, a Nilceia é médica pediatra, e o Neriel trabalha em publicidade, propaganda, com livros, inclusive foi ele, né, que incentivou o livro. Aliás, e o tempo por falar passou, em livro, por falar em livro, e o livro? Posso antecipar? Pode. E o livro? Pode. No dia que o senhor orou pelos 60 anos lá na igreja, eu acredito que foi da parte de Deus, lógico. Eu falei para ela, acho que eu vou escrever um outro livro. Foi inspirado. Eu vou escrever um outro livro. Sei lá, o casamento duradouro, o segredo do casamento, sei lá, alguma coisa parecida. E hoje, é claro, eu estava fazendo os tópicos principais dos assuntos para ter uma sequência para poder falar. Aí eu li para a Nadir, eu falei, o que você acha disso aqui? Ela falou, escuta, você está escrevendo algum livro já? Aí eu mandei uma mensagem para o meu filho perguntando, filho, eu estou pensando em escrever um livro, em função que eu tenho a gravação de um podcast hoje, sobre casamento, sobre os 60 anos casados, hoje e tal. Dos namorados. E ele me deu maior força. Aliás, vai ser o segundo livro, e que aí eu faço questão de contar com o seu prefácio. Poxa, que honra! Com certeza. Isso é um privilégio. Fazer... inenarrável. Lógico. Poxa. Quero fazer o lançamento com o senhor. Meu Deus porque do o céu. primeiro livro, quando linda. lancei agora em março, quando eu completei os 80 anos. E o tempo passou. E o tempo passou. Nós vamos colocar na descrição. O tempo passou. Quem esteve no lançamento foi o pastor Aguiar, o emérito pastor Aguiar, bispo primaz da Igreja do Nazareno. O nosso pastor emérito. Ele esteve presente, acompanhou o lançamento, que nós conhecemos o pastor Aguiar há mais de 35 anos. Então, ele conhece bem um pouquinho da nossa vida, sabe um pouquinho de nós também. Então, e agora, esse livro que está surgindo agora, e vai ser uma honra contar com o pastor Daniel Cavalari. Meu Deus, é um privilégio. Deixar aqui até emocionado. Vamos escrever. Meu Deus. E vai servir única e exclusivamente. Não estou visando o lado comercial de venda. Ainda meu filho falou, hoje existe no mercado muito livro que não diz nada com nada. Muito livro de autoajuda também. Autoajuda. E eu quero sair do autoajuda. Não quero lançar um livro coach. Eu quero lançar um livro real do que aconteceu, um exemplo de vida do que aconteceu conosco, para poder ajudar, pelo menos ajudar aqueles que estão precisando. Mas a história de vocês é inspiradora. É porque, assim, 60 anos, 60 anos de casado, 60 anos. Gente, são 60 anos de matrimônio. 2 anos de namoro, 60 anos de matrimônio. 3 filhos, 5 netos. E uma história que deixa um legado extraordinário. Pastor, me dá licença de poder... eu sinto orgulho da nossa situação em relação à nossa saúde, por exemplo. Porque a gente conhece muita gente que, lamentavelmente, aí, com menos de 80 anos, não tem a disposição, vigor para fazer mais nada e tal. N problemas, doenças e tal. Graças a Deus, eu e a Nadir, nós ainda estamos, assim, em pleno vigor físico.
quer dizer, mentalmente, de cabeça... 81 anos, 81 79. anos e 79 anos. Eu brinco com eles, gente, lá na igreja, né? Perdão cortar, mas Não. para fazer um acréscimo, sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Não tem tempo ruim. Eu nunca vi reclamando, cabeça baixa, Não. entristecido. E isso não quer dizer que não tem problema. Claro Não, que não, não. tem. É ou não é? Lógico, tem, Mas lógico. sempre com um sorriso no rosto, feliz da vida, brincando, alegre. Alegre. Eu brinco direto. Falo, esse é o casal mais chique aqui da comunidade. E- Esse povo. E o interessante não, assim, o que eu mais desejo e sempre oro a Deus, que esse seja um testemunho para fortalecer vocês que estão começando, vocês que estão caminhando, vocês que estão já com 10 ou com 12, com 15, você que está namorando, que seja um testemunho para edificar, para vocês serem realmente assim fortalecidos, para formar famílias fortalecidas, para que possa crescer, né, e multiplicar, né, que isso seja testemunho de vida para fortalecer vocês. Esse é o que eu deixo para vocês, que seja um testemunho isso, sabe? E aquele que ainda não aceitou a Jesus, que não se converteu, ou que a esposa vai sozinha e o marido vai, continua orando, porque Deus é fiel e Deus vai cumprir. Se você ora pedindo a conversão do seu marido, se você, marido, ora pedindo a conversão da sua mulher, Deus vai fazer o impossível, porque para Deus não é nada impossível, né? Para que sejam juntos, porque tem que estar juntos, né? Tanto na oração, como na comunhão, participando, né? Fazendo parte da igreja. Então, que vocês sejam fortalecidos, que esse testemunho nosso não é para nós engrandecermos, não é para a honra e glória do Senhor, porque se chegamos até aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero celebrar 70. Pastor, aqui 80. vai... Será? Não, Aí. aqui vai um momento de brincadeira também. Quando nós fizemos 60 anos de casado, eu virei para ela e falei assim, eu estou pedindo um negócio para o chefe lá em cima, mais 5 anos, mais igual contrato de aluguel, com uma cláusula de renovação automática por mais 5. E eu pedi para mim, para os 80, eu pedi mais 10. Também com uma cláusula. Pô, se ele der mais 10, nós vamos chegar nos 70 anos, então, né, de casado. Será? Mas é tal negócio, né, pastor Daniel Cavalari? Um dia, como diz Coríntios, profecias, línguas e conhecimentos vão desaparecer. E vai cessar. Mas o amor vai durar para sempre. O amor permanece. Coríntios 13, versículo 8. É o amor. E é isso aí. O grande segredo dos 60 é o amor. É o amor. Então, deixa um recado para quem... Nós estamos chegando no final já. Deixa um recado para quem está nos assistindo ou no carro nos ouvindo. Qual é o segredo para chegar aos 81, aos 79, aos 62 anos, com todo esse vigor e com todo esse amor? Qual que é o segredo? O segredo é permanecer com Jesus, principalmente estar ao lado de Jesus em toda e qualquer situação. Problemas vão acontecer, dificuldades vão surgir, mas uma coisa é certa, Deus estará ao nosso lado. E ainda continuando em Coríntios, capítulo 13, as 3 coisas que, na verdade, permanecerão. O Senhor sabe, a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. É o amor. É isso que nos mantém. É o amor. É o amor. Junto, é o amor que está no ar. Ó. E a bicota? Então Agora, vai ter que dar uma bicota. Ó, que é isso, hein, gente? Olha que coisa linda. Mas olha, eu quero, assim, agradecer de coração mesmo a participação de vocês, porque quando eu vinha conversando com o Júlio, que é o produtor desse podcast,
inclusive muito profissional e um homem de Deus, uma família tão querida nossa. Falávamos sobre esse dia dos namorados, né? É óbvio, tem muita gente aí que falou, ô pastor, eu solteiro, tô solteira, tô assistindo e tô pensando. Tem a tampa para sua panela? Pode! É ou não é? Tem a tampinha para panela na hora certa, só não se precipitar. Tem gente que quer colocar a carroça na frente dos burros, como diz, né, o velho ditado, e acaba, né, tendo problema. Né? Já a sua tampa está preparada, ora para Deus. Pede para Deus colocar alguém na sua vida. Mas quando nós falamos, né, sobre esse podcast especial Dia dos Namorados, Deus colocou no meu coração vocês. Assim, de imediato. Porque eu falei, poxa, 60 anos de casado não é para qualquer um, meu irmão. E assim, eu tenho, como eu disse, né, eu tenho 20 anos, vou para 23 juntos com a minha esposa, e eu sei as dificuldades que nós enfrentamos para chegar até aqui. Eu sei. A vontade que eu tive de desistir diversas vezes, e ela muito mais do que eu, porque pensa no homem, que dá trabalho, sou eu. Eu dou muito trabalho, tadinha da minha esposa. Trabalho no bom sentido, viu, gente? O homem dá trabalho mesmo, para a esposa, não é brincadeira, não. Lógico. Mas eu pensei em vocês porque não é tão simples. E eu quero poder chegar também aos 60 anos e com o vigor que vocês têm. Amém. Espero chegar. Amém. Se estiver no calendário do Pai, na agenda dele, tudo bonitinho, a gente, em nome de Jesus, quer chegar lá. Amém. E com a minha esposa. Exato. Assim como vocês. Né? Chegar juntinho com ela, envelhecer junto com ela. Às vezes a gente está passeando em alguns lugares, aí vê o pessoal sentado, né? Um casalzinho de senhorzinho e tal. Ontem saímos para comer uma pizza depois do culto. E aí eu vi um casalzinho sentado, bem velhinho, ela colocando um pedaço de pizza na boca do marido. Os dois bem senhorzinho. Aí eu falei para minha esposa, falei assim, ó, nós dois aí, Rô, lá na frente. Em nome de Jesus, né? Vai chegar lá. Não sei se eu vou estar colocando uma pizzinha na sua boca ou você na minha, mas que eu quero chegar lá, eu quero chegar. Primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Amém. Ó, já pregou aí, hein? Amém. Papo de reino, busca em primeiro lugar o reino. É isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso papo de reino, com esse casal maravilhoso, com essa história inspiradora. E eu quero convidar você mais uma vez a entrar no canal, assinar aí, se inscrever, na verdade, no nosso canal, ativar as notificações e não deixe de dar o like, porque vai ajudar bastante a gente aí. Pega o link, manda para o maior número de pessoas que você puder, grupos de WhatsApp da sua família, Instagram, posta, reposta, marca alguém, porque eu tenho certeza que essa história de amor vai impactar o coração de muita gente. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Não se esqueça, faça como Josué fez. Ele chegou no final, depois de ter conquistado a terra prometida, reuniu o povo e falou, não sei o que vocês vão fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há segredo, um casamento e uma vida bem-sucedida, ela sempre será maravilhosa e extraordinária quando Jesus estiver à frente dela, tá bom? Deus abençoe você, fica na paz e até o próximo episódio do Papo de Reino.